Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema vai ser vou tentar fazer aqui um fluxo de pensamento que tomara que faça sentido. Tomara que concatene a ideia, né, a perspectiva. Se não concatenar, paciência. Porque é um insight, né, um brainstorm, fluxo de pensamento. E vamos ver se fica ok. O tema geral é assim, ó. A vontade histórica da sociedade, por assim dizer, ou a vontade social, no sentido de vontade da sociedade, né? Ou, como posso dizer, a construção da realidade social, ou da realidade da sociedade. Eu não sei como dar o título ainda, tô na dúvida, né? Mas a ideia é a seguinte, ó. Duas experiências muito interessantes que eu tive em sala de aula e extremamente revoltantes. Uma delas é uma insight que eu tive, né? Porque eu tretei com o aluno, né? Não dá pra tretar com o aluno com 11 anos. O aluno de 11 anos, você não pode fazer isso, né? Mas quando 4 alunos debocham da tua cara e zoam com você e fazem isso reincidentemente vários minutos, enquanto você está tentando fazer uma prova, que nem era minha, nem tinha nada a ver comigo, mas organizar uma sala de uma penca de gente, né? Um monte de pequenos humanos, né? E você fala uma coisa que você pensa, porque você não controla a boca, no meu caso, né? Porque eu tenho esse ímpeto de sinceridade idiota, sincericídio. E aí, na hora eu me toquei. Pode falar isso. É adulto, responsável, blá 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 blá. Aquele esquema básico lá de, o contexto é aquele contexto, você tá no inferno, abraça o capeta e aguenta o tranco. Sorria, você é um trouxa. Sangue de barata, né? Seja assim. É difícil pra mim. Pra outras pessoas é mais normal, talvez, ou elas são mais controladas em situações desse nível. Mas eu sempre fui enfrentão. Sempre. Sempre. Faz parte de mim. Faz parte de quem eu sou. Se eu mudar isso, eu não sou mais... Bem, eu não gosto de ter essa identidade sólida, mas... É o que eu sou, parte de mim, no sentido de... poderia ser outra coisa, poderia mudar. Sim, não tenho uma identidade fixa nem nada, mas, né... Bem, eu não quero. Porque a gente é um bando, eu no caso, infeliz, uma pessoa infeliz que não quer mudar características que poderiam ser mudadas, mas essa característica eu só vejo ela como positiva, em geral. Apesar dos defeitos, problemas que ela causa. Mas voltando aqui ao assunto. Aí o insight da metáfora do insight, é esse exato título, né, do vídeo. Por quê? Porque eu tava pensando, esses alunos aqui, eles não estão me enfrentando. Não estão enfrentando a escola, não estão enfrentando a matéria. Não estão aqui desrespeitando um indivíduo que incomoda eles com a autoridade arbitrária e aleatória que manda e comanda e desmanda e os conduz e os confina e os direciona e, entre aspas, educa, entre aspas, esclarece e ensina, né? Bem entre aspas, porque eles não querem ser ensinados. Eles não querem aprender, eles são crianças, eles querem brincar, eles querem ser quem eles são, eles querem zoar, eles querem se divertir, eles querem rir da tua cara. E é o que eles fazem. Mas aí tem um detalhe. A sociedade é o inimigo dele. Não sou eu. Eu sou apenas um dos elementos, uma das células de um corpo que tem uma vontade maior. Eu sou parte de um músculo. Eu não sou o músculo. E o músculo é a sociedade, é a vontade social. E essa vontade social, dentre as quais eu sou apenas um elemento, e um refém, aliás, um elemento refém e alienado. E além de alienado, impotente. Porque eu não concordo com o movimento muscular. Eu não concordo com a direção da sociedade. Eu não concordo com o modo como as coisas funcionam como são. Mas eu sou um completo pária dentro de um universo gigantesco de uma força, de uma correnteza intransponível. Eu estou afogado. Me deparar com a minha fraqueza, com a minha impotência frente a tudo que eu penso, mesmo tentando entender a sociedade, o tabuleiro, as jogadas, as regras, as teias, as cordas, né? As amarras, os nós, entre outras coisas, mesmo entendendo a dinâmica, por assim dizer, eu, nesse caso, mesmo que eu consiga até certo ponto armar uma estratégia ou outra, e tem estratégias que vão contra a minha moral, contra minhas características, então tem estratégias que vão a favor, mas eu sou um ser dentro da correnteza. E mesmo que eu consiga moldar a correnteza por algum milagre, eu já vou explicar como é que se molda uma correnteza,
pela minha teoria, né? Ou tenta moldar, né? Tenta ser se adapte ao fluxo, né? Dança de acordo com a música, por assim dizer, e ao mesmo tempo domine a dança, tá? Você conduz a dança, mas dançando junto a ela, não tem como bater de frente com a dança. Porque bater de frente com a dança é morte. Morte, tá? Mas os alunos, em geral, eles não sabem disso. Daqui 10 anos, eles vão sofrer as consequências das decisões e das ações deles sem a proteção da pequena infância, sem a proteção da imaturidade. Eles não vão ser tratados como eles são tratados. Se eles fizerem as mesmas coisas que eles fazem em qualquer outro local que não seja na minha sala de aula, qualquer outro tipo de adulto, eles sofrem consequências muito piores. Se for no local errado, eles são literalmente expulsos, linchados, às vezes agredidos. Ou extremamente constrangidos, presos, agredidos mesmo, no sentido não físico, mas agredidos existencialmente conduzidos, ou agredidos, né? Essa é a lógica da sociedade. Eu fui assim, e eu fui existencialmente constrangido, existencialmente moldado. É moldado. E eles vão ser, quando eles tiverem 20 anos, eles vão ser o que eu sou. Quando eles tiverem 30 anos, eles vão ser parte do fluxo. Eles não vão ser as crianças, eles vão ser os capatazes, vão ser os seguranças, vão ser os sei lá, carrascos. Vão ali fazer a conduta da sociedade, vão fazer a música. Vão ser os instrumentistas da grande orquestra social. E eu sou isso, eu já fui criança. Todo mundo já teve 11 anos. O padeiro teve 11 anos, o frentista teve 11 anos, o presidente teve 11 anos, o Hitler teve 11 anos, o criminoso qualquer da esquina, o estuprador, a prostituta, garota de programa para não ser machista, a costureira, a criança que morreu em Gaza, que nem tinha 11 anos, tinha a sua idade, tinha 13 ou menos, 8, 5, 3, 1 ano, 0 anos. Útero da mãe, não sei, tá? Mas quem tem 11 anos, ou já teve 11 anos, e hoje em dia tem 80, 70, 50, trabalha como o que quer que seja na sociedade. O bilionário já teve 11 anos, entendeu? E todo mundo teve a sua fase de espontaneidade, liberdade, criatividade, magnífica existência plena, onde os lastros e as amarras e a fantasia se misturam, né? E a história da sociedade e dos vontades sociais não é uma história escrita em pedra, não é uma história correta, é uma narrativa. Uma narrativa que se maximiza e solidifica através da soma das vontades. E ela é dinâmica, ela não é estática, ela vai mudando de sociedade para sociedade, de momento para momento, em instante. E você é parte da mudança e parte também daquilo que está conduzindo a mudança pela permanência até certo ponto e a completa alteração até certo ponto, né? E a sociedade sempre foi assim. Há 200 anos era outra coisa. Há 300 anos era outra coisa. Há 400 anos era outra coisa. Daqui 500 anos vai ser outra coisa. E você, daqui 500 anos, vai ser parte do fluxo. Vai ser parte da música, parte da orquestra, um instrumentista, ou às vezes alguém que dança, alguém às vezes que é conduzido e alguém que conduz, tá? A gente tem capacidade de conduzir um pouquinho, de fazer um solo, né? Um instrumentista solo, fazer uma identidade, um ego? Sim. Quem são os condutores da sociedade? 2 pessoas. Os nomes históricos. Napoleão, Mahatma Gandhi, Gengis Khan, Madre Teresa de Calcutá, Padre Francisco, o bem e pro mal, Jesus, Buda. E os contadores de histórias, os não nomeados, a corrente da vontade de inspiração. Por exemplo, quem elevou Nietzsche a ser um grande filósofo não foi o Nietzsche. Quem elevou os antigos socráticos, pré-socráticos, mais socráticos no caso, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros ali, a serem uma referência 2000 anos depois da sua morte, não foram eles. Foram os seus herdeiros, que não tem nome às vezes. Às vezes tem, às vezes não. Em grande parte pode ser até um aleatório. Um aleatório que tinha sem querer, ou por querer com vontade, ou sem consciência, ou com consciência, um direcionamento da sua, digamos, vontade identitária individual, ou mesmo propósito humanitário, propósito coletivo, e jogou uma ideia. Jogou uma ideia e jogou um herói, e jogou uma história. Essa história pode ser uma história real, o mais próximo possível dos fatos reais, e em grande parte também nunca vai ser real. Vai ser sempre uma narrativa, sempre uma interpretação, tá? Sempre uma possível leitura e um viés de capacidade de compreensão, tá?
do leitor, no caso. E também, claramente, do próprio autor, do próprio herói, do próprio protagonista daquele instante, que tem nome na história, né? De todo modo, Platão, quem é Platão? Quem é Aristóteles? Quem é Sócrates? Não sei. É a narrativa, é a história que me contam. É o livro também, é a minha leitura do livro, é também. É a minha língua que eu aprendi, o português, é também. Eu aprendi grego para ler eles em grego, vai ser grego também, vai ser grego também. Vai ser a mesma coisa que eu estar na antiguidade? Não, sim, talvez, não sei. Vou ter a mesma leitura que eu teria deles se eu estivesse lado a lado deles na academia no sentido de universidade, estudando com eles, escrevendo ao lado deles, pensando junto a eles, influenciando eles, sendo influenciado por eles? Não sei. Não sei. Não sei qual é a narrativa adequada, não sei qual é a narrativa. É fluxo, é tudo fluxo. Tá? Esse fluxo da sociedade. E esse aluno que me enfrenta, como eu falei, ele vai bater de cara na sociedade. Se ele vai contra o fluxo no nosso sistema atual, que é um sistema brutal, social, um sistema de não se eduque, não seja um instrumento, não seja uma engrenagem na sociedade, e eu sei que eu sou uma engrenagem, ele não sabe direito, mas ele vai descobrir. Ele vai bater, ele vai dar soco na parede, murro em ponta de faca. Ele vai dar murro no inevitável. E ele vai colher as consequências. Todo mundo já teve há uns anos o traficante, o desempregado, o morador de rua, o cara que bate na namorada, ou o cara que apanha da namorada, ou a namorada, ou a não namorada, não sei, vai ver que ela não é, vai ver que ela é homoafetiva, tudo bem? Ou ele é homoafetivo. E por ser homoafetivo ou homoafetivo vai sofrer preconceito, porque vai bater de frente com o fluxo, com as tendências. Certos momentos, certos locais, tudo bem ser homoafetivo. Certos momentos, certos locais, péssima escolha, péssima ideia. No Brasil tudo bem comparado com outros países. E ao mesmo tempo péssimo comparado com outros países, que é muito mais tranquilo ser homoafetivo, né? Ou negro, pelo racismo, no caso. Ou mulher, pelo gênero, no caso, né? Entre outras coisas, né? Aí você pode pensar, na história, em algum momento da história, foi muito mais legal ser indígena. Provavelmente no passado. Ser afrodescendente. Provavelmente também no passado. Ou talvez agora, não sei. Não tenho certeza. Mas eu não diria que na era onde os europeus colonizaram as Américas. E escravizaram grande parte deles. Tirando as guerras internas ali, né? Dos reinos, dos impérios, entre outras coisas. Que nem todo mundo era escravo. Agora, a África, depois do imperialismo, não sei dizer. Pode ser preconceito estruturado da minha parte, ou pior ainda, preconceito real de me julgar como melhor, ou me julgar como um branco privilegiado. Falar que eu sou privilegiado e branco pode ser um preconceito. É uma narrativa, novamente. Mas voltando pro tema. Então esse aluno, né, vai bater de frente com a sociedade. Não é comigo, não é com a matéria, não é com o conteúdo, não é com a sala de aula, não é com os pais. Ele já está batendo de frente com a sociedade, ele já está apanhando. Só por estar ali por 6 horas, parado, sentado, até certo ponto, né, obviamente, porque ele não para, já é uma consequência da sociedade, já é um molde, já é um ensinamento, já é uma determinação. Já é uma música que ele dança, né? E um outro aluno que foi muito interessante, aí tá a moldagem, a manipulação junto, além do herói, do grande figura histórica que teve vontade, exerceu a vontade, ganhou partidários e poder, porque sozinho você não faz nada, mas ganhou uma galera. Essa galera tinha a mesma vontade, às vezes, colocou ele como líder, às vezes, ou ele conquistou a liderança, às vezes, pela força, qualquer tipo de força, infinitas forças, e ficou com o nome na história por algum motivo. Alexandre, outras pessoas, tal. Às vezes mulheres, né? Porque o nome da história a gente é muito machista e esquece das mulheres, como sempre, né? Como, por exemplo, a nossa Joana d'Arc. Sabe o que aconteceu com a Joana d'Arc? A história dela é terrível. É um exemplo de que a gente faz com as mulheres. Joana d'Arc foi queimada, tal, foi perseguida, foi queimada no sentido social, né? Fizeram caveira dela para destruir com a moral dela. Fizeram ela ser uma pessoa que virasse inimiga pública, mesmo ela sendo uma heroína. A história dela é terrível, é triste pra caramba. Então, outras inúmeras mulheres aconteceu isso. Algumas vezes o reino é matriarcal e a história apaga. Como a esposa de Deus. Outras mulheres importantes na história da antiguidade que foram apagadas pela religião, pelo mundo maldito aí da nossa palavra, sei lá, homocentrismo. Homocentrismo não dá. Falocentrismo. O falocentrismo, né? O preponderância do sexo gênero masculino na sociedade. Tipo as palavras meio embananadas, porque eu não tenho autoconfiança nos conceitos. Eu não sou uma pessoa com autoconfiança em conceitos. Porque eles são amplos, né? E podem ser mal entendidos com facilidade.
Mas, de todo modo, voltando agora. Aí tem um outro aluno que é genial. Eu pedi pros alunos sentar em outra sala, né? Puto pra cacete, porque eles não respeitam. Eles me ignoram, eu tive que forçar a barra pra sentarem. E um dos espertos, eu tava de pé, lá no meio da sala, sentou na minha cadeira de professor. Ele quebrou uma regra de maneira elegante. Ele não é um aluno ruim, mas ele foi, primeiro, respeitoso e, ao mesmo tempo, desrespeitoso. Debochado e, ao mesmo tempo, amigo. Porque ele tem a pegada de, professor, você é meu parça. Parte, né? Ou de algum modo, a gente tá aqui com uma relação de igualdade, sem hierarquia. Ele quebrou a hierarquia, ao mesmo tempo respeitou a hierarquia, ao mesmo tempo foi posso falar besteira? Um aluno mané, né? E ao mesmo tempo inteligente, sagaz. Ele dançou junto à música. Ele foi no fluxo. E eu podia, obviamente, bater de frente com ele e fazer uma outra música. Não, quer ser meu lugar, vá pro teu lugar, não sei o que lá, minha cadeira, não sei o que lá. Não. Porque eu sou gentil. Eu aceitei a quebra de hierarquia, a grosseria e a parceria sem hierarquia. Que eu proponho isso também, em parte. Mas foi genial. Ele literalmente sentou na cadeira do professor. É como sentar no trono de um rei, entre aspas, tá? Pra não querer igualar a professora Rainha nem nada, mas é a hierarquia, o poder, a autoridade. É humilhante e é genial. É humilhante e genial. Bato palmas e fico puto, porque eu faço isso às vezes também, em alguns locais, e ele fez isso comigo. Foi magnífico. E é exatamente isso o ponto. Você não precisa ter um nome na história, não precisa ser um grande herói, você tem que entender a letra da música, quebrar a regra de maneira elegante, entender o tabuleiro, e ser uma peça no tabuleiro e ao mesmo tempo colocar sua própria identidade no tabuleiro. E é ser egoísta, é ser manipulador, é ser descarado, é ser, sei lá, vaidoso, não sei, palavra errada. É ser existente, existir. Ele existiu. E tudo bem, ele tinha feito as tarefas em parte, ele é bem ligeiro. Aliás, ele é sagaz. Espero que ele seja uma boa pessoa no futuro e dê sorte. Eu gosto dele como manejo, jeitinho. Interessante a personalidade, tá ligado? Respeito. E ao mesmo tempo fico meio assim porque me deixa desconcertado quando eu sou autoridade, né? Mas adoro. Tá? Deu pra ver a ambiguidade toda nessa parte. Né? E agora só no carro, já na sala de aula, já meio que achei divertido. E ao mesmo tempo irritante. E agora, de novo, divertido e extremamente irritante. Tá? E ao mesmo tempo surreal, porque ele é quem move a sociedade. Ele é quem dita os rumos da sociedade. Ele é o cara que entende a regra, distorce a regra, ninguém percebe, ou percebe, alguns aceitam, soma grupo, soma força, soma coletivo, às vezes lidera, às vezes é um nome que conta a história, às vezes é um nome que inspira, às vezes é um nome que é inspirado, às vezes é par da corrente e é a vontade social. E a vontade social é o muro, é a barreira, é o precipício, às vezes, que você cai, em vez de ser um muro, né? Você cai, despenca. Tá? E ao mesmo tempo é a própria possibilidade de existência. Então, o aluno da outra sala, que é alguém que vai bater de frente com a sociedade, eu não sei o que vai acontecer com ele, pode ser quem ele for, e ele tem tendências machistas e tem tendências a ser violento contra mulheres. Eu acho que ele vai ser agressor feminino. Tô julgando, pré-julgando preconceito, mas eu acho. Eu já pensei isso, tô falando em voz alta. Eu tendo a achar assim. Ou não, vai que eu tô errado e tomara que eu esteja. De todo modo. Vai bater de frente com a sociedade, vai bater de frente com o maremoto, a realidade. E a realidade me asfixiou, a realidade me humilhou. A realidade fez eu ser um grande rebelde que perdeu e tem que assumir derrota. Porque a força contra o que eu estou lutando é invencível. Ao mesmo tempo não. Mas é bastante complicado de lutar, tá? O que eu faço para lutar com ela? Faço um videozinho de 16, 17, 19 minutos, 19 agora, falando sobre ela. E também, obviamente, vivo. E tem uma coisa, eu sou um cara que se deixou se rendeu para as luzes. O que são as luzes? Animes, séries, filmes, jogos, livros. Eu perdi. Eles me deram o circo e eu abracei o circo. Claro que abraçar o circo não é necessariamente errado, mas me rendi. Eu não estou aqui tendendo para liderar ou tendendo para fazer a narrativa, embora esteja, porque eu estou fazendo um videozinho. Mas, em grande parte, eu sou parte do entretenimento. O entretenimento é minha vida e eu não me arrependo uma vírgula
E além de não me arrepender, eu amo entretenimento, e eu defendo entretenimento, e eu quero manter-me no entretenimento no presente e no futuro. Eu sou um escravo, mas um escravo que está ali se divertindo com as correntes. E se eu tirar as correntes? Vou me pôr outras correntes. Porque todo herói é, em grande parte, também alguém escravo da própria glória, destino, peso, responsabilidade de vontade. É também escravo. É outro tipo de escravidão, mas é também. Tá? Então eu tô dentro da dança. Em grande parte eu sou mais aquele que conta a história por tabela. Eu sou o cara que comenta. Não sou protagonista nem lascando, nunca fui, nem com você. Sou o cara que comete vários erros. Sou o cara que faz vídeos pensando sobre o assunto. Final. Sou eu. Tá. Isso é a minha aula no caos. Infinito do inferno. Odeio dar aula pra criança, odeio dar aula pra sexta série. Odeio de fato. Não gosto. É desgastante, é estressante, é aviltante, humilhante e extremamente enriquecedor e divertido até certo ponto e surpreendente, porque é a pura aleatoriedade quebrando a regra monótona do dia a dia. É magnífica, é a magia se mantendo real. É a magia corrompendo o real, melhor dizendo. É a magia mostrando que o real é uma tolice. E o real é o quê? É a própria parede que eu estou falando aqui. É a parede social, é a história social, é o sistema social, é a escravidão social, é a alienação, a anestesia, o coma social, ao que todos estamos reféns, a todo instante. E é o que os alunos vão ser no futuro, em grande parte. Frentista, atendente de loja. Já tenho vários alunos do terceiro ano colegial que se formaram nos outros anos que eu já sou professor há um tempo. Eu vivo encontrando na rua. Alguns estão na faculdade, outros trabalhando, vários trabalhando. Muitos me atendem em supermercado, vários deles já me atenderam no supermercado porque trabalharam no supermercado. Trabalho de fome, né? 6x1. Sofrido, né? Escala difícil, vida difícil. Alguns já se demitiram também, já não estão mais lá, não encontro mais. Não sei o que estão fazendo da vida, muitos são mãe, pai, já, né, segue a vida. Um aqui é mãe e pai, eu acompanho por aqui e por ali, né, porque tem rede social hoje em dia, né. Então, não sou stalker, mas eu tenho um contato de um ou outro, eu não tô fazendo mais contato quase, mas os primeiros eu fazia mais e acabo ficando mais conhecendo a vida deles um pouco, brevemente, né. Um ou outro faz contato ainda, né, mas eu não sou o cara que busca ali, sou seu amiguinho, ou manter você como se fosse parte da comunidade, não. Sou bem profissional. Tá? Tanto com os colegas quanto com os alunos. Embora tenha alunos que eu adore. De fato, vários. Inúmeros. Diversos. Eu simplesmente adoro a juventude. Eu não gosto de velhos. Velhos são chatos, velhos têm criatividade. Não sem preconceito, sem agressão. Eu também sou velho. Tá? A gente é tudo travadão. Agora, criança, adolescente... Eu gosto mais de um pouco mais adolescente mesmo, porque criança é difícil demais. Mas, como eu falei, é brilhante. Mas adolescente é um pouco mais conversável, tá? Dá pra interagir, dá pra ter uns insights. E tive alunos, cara, geniais. Eu lembro o nome dos caras, estão no Discord às vezes, estão no WhatsApp às vezes. Fantásticos. Eu não sei como vão ser como seres humanos, assim, mas eu simplesmente espero que dê tudo certo. Apesar de, como eu falei, serem parte do sistema, serem parte da onda, serem parte da vontade social. E serem consumidos. Asfixiados pela correnteza, como eu fui. Como meus amigos foram. Como meus conterrâneos, né, por assim dizer. De cursinho, de ensino médio, de faculdade. Sim, os acadêmicos, os pós-doutorandos, todos afogados na porcaria da correnteza. Todos. Um aqui, outro ali, muitos eu perdi contato, completamente, mas estão também afogados. Então, eu sei que estão, porque eu tô e não tem como não estar, né? Aí o ponto é qual é o insight, qual é a perspectiva, qual é a capacidade de pensar sobre a realidade, e entender que você é nada. Como eu falei, uma célula de um músculo gigantesco chamado realidade. E você é uma correnteza dentro da correnteza. E de vez em quando dança adequadamente com a música e conduz um pouquinho. Só um pouquinho. E dinamicamente a sociedade muda, a realidade muda, tudo muda. Como sempre muda. Sempre muda. E sempre vai mudar. Não sei pra onde, não sei qual vai ser o próximo genocídio, não sei qual vai ser o próximo guerra, destruição, não sei qual vai ser a próxima país de igualdade, solidariedade, gentileza e suprassumo da sociedade, onde todos
tem dignidade, felicidade e harmonia. Espero que aconteça, né? Talvez nunca mais aconteça. Não sei se eu vou ter sorte de ter uma vida digna ou feliz, tanto faz, tô de boas até, vivendo no caos, né? Mas é isso, esse é o insight da aula, o insight dos alunos. Foi difícil pra cacete hoje. Falei merda, não me arrependo porque tava puto, e falei o que tinha que falar depois também, porque eu sabia que tava falando merda, falei besteira. Não vou falar o que eu falei, que foi imbecil. Dessa vez eu vou guardar pra mim mesmo. Segredinho. Eu morro com ele. De todo modo, dessa vez aqui não foi agradável também. Quantas outras não foram, essa aqui não foi também, mas foi, assim, complicado. Enfim, e esse outro aluno aí também genial. Fluxo e mais fluxo. Falei que isso é um fluxo de pensamento, foi um fluxo de pensamento, foi um brainstorm. Falei tudo o que queria falar e acabo por aqui. Obrigado pela presença, até a próxima. Mais um FV, mais um Filosofia Marginal, mais um gato chamado Yui andando na minha mesa, né, Yui? Fofinha. Aí deu tchau pra vocês também. Não, sem unha. Fala aí. Até mais, galera. Falou, Zé.